Irmãos, hoje à noite nós vamos ler em João capítulo 5. Eu convoco e peço para que você abra sua Bíblia no 4º Evangelho e nós vamos ler do versículo 39 e 44. Nós vamos proceder à leitura e depois nós vamos tecer um comentário, porque tem dois assuntos principais neste capítulo, mas ele não é isolado também, ele já vem desde o início, onde João está relatando os acontecimentos do nosso Senhor Jesus em relação à palavra proclamada do Reino Eterno e também a contradição e a barreira impeditiva que alguns homens tinham no Evangelho logo no começo. Podemos ler? Amém. Amém. Leitura. Disse o Senhor Jesus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Vamos orar? Pai amado, santo e misericordioso, neste momento nós te pedimos com humildade que o Senhor nos prepare, nos condicione, nos dê capacidade para poder falar do seu santo nome. Amém. Em nome do seu Filho, dele nós falamos, cremos que ele nos salvou. Amém. E que o Senhor nos ajude a cada coração presente neste local de reunião, que possa abrir os seus corações para poder entender a palavra de Deus. Amém. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, o assunto é longo. Jesus tinha um caminho da roça, que era da Galileia para a Judéia. E entre a Galileia no norte e a Judéia no sul, existia a terra dos samaritanos. Por isso que no capítulo 4, nós vemos que Jesus encontrou com a mulher samaritana, e nós estamos no capítulo 5. E Jesus, ele saiu da Judéia e foi para a Galileia. Logo no capítulo 3 e 4, você pode observar quando você for ler. Chegando na Galileia, logo quase que em seguida, ele retornou para Jerusalém, porque ia ter a festa dos judeus. E lá ele foi. E nesse capítulo 5, ele inicia dizendo que Jesus estava em Jerusalém, versículo 1, subiu para Jerusalém, que havia uma festa dos judeus, como você pode conferir. Existem dois eventos principais neste capítulo 5. Primeiro, a cura de um paralítico naquele tanque de Betesda e o discurso de Jesus com os judeus. Nós pegamos a última parte desse discurso, mas ele é mais extenso, é um debate longo. E nesta noite nós vamos atentarmos apenas na conversação entre Jesus e esses nativos de Israel, o finzinho dessa discussão, podemos dizer, deste embate. Jesus reconheceu, em primeiro lugar, quando nós lemos, ele reconheceu que aqueles homens eram muitos estudiosos do Velho Testamento. E como nós lemos no versículo 39, Jesus disse: vocês estudam tanto, e é de mim que está dizendo. E ele fala, num português mais fácil para você entender, ele diz assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, o Pentateuco, porque creem que nos escritos de Moisés estão o caminho que dão a vida eterna. Mas as Escrituras que vocês leem e estudam tanto, apontam para mim. E, no entanto,
vocês se recusam a vir a mim e receber essa vida. Vocês estão tão assim desorientados que se alguém vier em seu nome, vocês creem. Mas como eu venho em nome do Pai, vocês não creem. Vocês não creem. Só um minutinho. Nós estamos em adaptação e deve ter queimado alguma coisa e nós vamos... Tá em áudio? Continua em áudio, irmãos? Caiu tudo? Hã? Só o áudio? A transmissão não está passando então? Tá, vamos dar um tempo então. Na pregação, nós temos essas dificuldades, mas... Testei, funcionou, e agora na hora parou, não funcionou. Acontece. No YouTube está transmitindo? Também está sem som. Essa pilha funciona. Alô? 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 Pronto? Nós vamos pedir nossas desculpas por essa falha técnica. E os irmãos testaram, mas na hora da realidade não aconteceu como nós gostaríamos. Bom, você está acompanhando, nós estamos em João capítulo 5, a nossa leitura foi do versículo 39 até o versículo 44, só para fazer um lembrete rápido. Jesus estava num embate com os judeus. Antes ele tinha feito uma cura de um paralítico, de um tanque chamado de Betesda. E para você entender melhor, nós precisamos de começar pelo início, podemos dizer, para depois nós encontrarmos melhor no entendimento sobre esse próprio sermão de Jesus. Então, no começo desse capítulo, João narra a época em que Jesus estava em Jerusalém para a festa dos judeus, como nós podemos ver no versículo 1. E durante esta ocasião, ele encontrou um homem inválido, que era paralítico e já fazia 38 anos. Então o Senhor perguntou para ele: você quer ficar são? Vou abrir uns parênteses meus aqui. Claro que sim. Qualquer um quer ser curado de qualquer enfermidade. E Jesus perguntou para ele: você quer ficar são? E esse homem disse sim. Após uma breve conversa com Cristo e este homem, e você pode depois conferir, Cristo disse ao homem: levanta-te, pega a sua cama e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, de fato, pegou a cama e começou a andar. Imagine só, ele pegou a sua cama, provavelmente pôs nas costas e começou a andar satisfeito. Se terminasse a história por aqui, tudo bem, mas as coisas não são bem assim. Os legalistas observam por um outro ângulo e não do jeito o porquê Jesus fez isso. Ocorre que esta cura aconteceu no sábado e os judeus encontraram o homem carregando a sua cama e disseram para ele: ô rapaz, hoje é sábado, não é permitido carregar leito agora ou fazer qualquer exercício. Nisso, viraram contra Jesus, mas com um ímpeto violento, e tentaram acusar Jesus de ser um violador da lei de Moisés e começaram a perseguir. Isso lá desde o versículo 10 até o 18 em diante.
embora perseguido, Jesus quis mostrar para eles e para nós também que aquela cura está acima de qualquer lei e que Jesus salvou aquele homem e fez um bem. Jesus mostrou que a maior deficiência do paralítico era o seu estado como pecador. Logo mais no verso 14, você vai ver que Jesus encontrou com ele no templo e disse: eis que já está são, te curei. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Agora nós temos a informação, esse homem era um pecador, um paralítico pecador. Jesus operou 2 milagres na vida desse homem. Curou e depois o salvou a sua alma. A glória de Jesus não é resumida apenas em curas do corpo. A sua glória está na vida eterna. Amém? Queremos que você entenda que ninguém ama Cristo até que Cristo o ame primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, disse o próprio apóstolo João, só que na primeira carta, capítulo 4, versículo 19. É o amor de Deus despertando em nosso coração pelo Espírito Santo que tira a cegueira e nos faz ver Jesus manifestar em cada coração. Amém? Aí é que alguém operado pelo poder de Deus que larga tudo e tem uma nova vida. As palavras de Jesus têm poder de salvar, desde que o ouvinte creia, que a fé vem pelo ouvir. A primeira manifestação da sua crença, e de qualquer um de nós, é abandonar tudo que atrapalha andar com Jesus. A palavra deve ser pregada ao mundo, para que o mundo tenha consciência de que a palavra que salva também será testemunha para julgar os do mundo que rejeitam a voz da salvação. A voz da salvação não é pregada para não ser um dia cobrada ou exercido o efeito da salvação. Nenhum pregador prega à toa. Nenhuma igreja do Senhor fala do Salvador sem efeito em todas as pregações que são feitas. João, no capítulo 12, 48 dessa própria carta, e Jesus disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Considere isso com muita atenção. No assunto da nossa leitura, num paralelo ao verso 44 que nós lemos, onde Jesus disse que ninguém pode crer enquanto estiver recebendo honraria um dos outros, lembra-se? Pode conferir. E não buscando a honra que só vem de Deus. Em João 12, 42 e 43, Jesus diz nesse paralelo: apesar de tudo, até que muitos dos principais creram nele, isto é, em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja que impressionante a constatação de João. Ele disse que muitos dos que ouviram entre os importantes do judaísmo, de fato creram em Jesus, mas eles não confessavam por causa dos seus colegas de classe. Temiam perder privilégios numa organização dos religiosos judeus, que estudavam muito. Veja que estudar muito é bom, mas não é suficiente. Assim também, muitos dos que ouvem entendem a pregação da salvação como uma oportunidade incrível na vida, mas o peso de um sistema em que vivem
e digo agora da nossa realidade, o peso da sociedade, do sistema em que nós vivemos, impede abandonar tudo, tomar a cruz. É disso que nós estamos falando. Como está escrito, ainda dependem, estão presos na glória dos homens, no movimento dos homens, na estipulação das regras dos homens. Nesta glória, ou nestas regras, estão as vaidades. Cada dia as vaidades aumentam. Quem se dispõe a estar nos cultos com os irmãos, se não for pelo amor de Cristo? Não é? Quem se dispõe a ajudar os necessitados, se não for pelo amor de Cristo? E Jesus disse: vocês não querem vir a mim para terdes vida. Jesus dita a verdade que estava nos corações descrentes, ele desvenda os corações de cada um de nós, como um dia destrinchou o meu coração e o seu, não tivemos para onde fugir, não que quiséssemos fugir, mas todas as resistências foram eliminadas, as vaidades foram sanadas, e nós um dia chegamos ao ponto de dizer: Senhor, eu quero te servir. Por isso ele diz: não quereis. O querer está em cada um de nós. Tem que ter vontade. E ele oferece a vida de graça, mas recusam o alto preço da morte na cruz. Por isso Jesus diz que não quer aplausos carnais para ele. Jesus não quer aplausos. Tem um canal de televisão aí que começa dizendo: vamos aplaudir Jesus. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E nós aprendemos isso no capítulo 4. E Jesus diz: eu não recebo glória dos homens, no nosso versículo 41. Existem pregadores que pedem para a plateia, por exemplo, bater palmas para Jesus, sendo que ele disse que não recebe glória dos homens. O Senhor é honrado quando fazemos o bem ao próximo. Quem recebe um pequeno, recebe a Jesus. Isto é a glória a Deus. Jesus não tem desejos de ser promovido por vaidosos. Para eles isso não interessa. Jesus não interessava ser promovido por eles, porque eles queriam o Messias. Mas Jesus não foi o Messias que eles queriam. Veja quando um orgulhoso te elogia, logo em seguida ele também sente inveja do que Deus faz em você. Sempre quando alguém te elogia, logo em seguida vem inveja, porque sabe que Deus está te abençoando, que a sua vida mudou, por exemplo. Até da sua paz, do seu espírito no Senhor, incomoda, provocando ciúmes. Os que aplaudiam Jesus desejavam ver Jesus coroado para o reino que lhes desse satisfação, contentamento. Não entenderam que o reino dele não é daqui. Então não se contenta com as coisas daqui. No seu reino, o menor será o maior, e o maior será o menor. Até os seus discípulos precisaram de aprender, não só nós. Em Lucas 9,48, disse Jesus: qualquer que receber um menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, e este mesmo será grande. O reino de Jesus é muito estranho. O reino de Jesus é muito estranho para quem nada entende de Jesus. Por isso que Paulo diz que ele tinha, segundo os homens, a pregação da loucura. Mas o que era loucura para os homens, fez vida nele. Aprenda a viver com esses disparates, porque Jesus vivia com esses disparates entre os judeus. Foi estranho para os seus discípulos também compreenderem isso no começo.
Certo dia eles estavam num acerto político entre eles, combinando alguma coisa para ver quem seria o maior no reino de Jesus. Sem Jesus estar participando dessa conversa, veja como eles estavam confusos e carnais, mas tinham boa vontade, vamos dizer. Em Lucas 9,46, está escrito assim, pelo menos em Lucas, em outras passagens está um pouco diferente. Suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Já estava borbulhando entre eles um jogo interesseiro, uma negociação de bastidor. Olha só, irmãos, esse pensamento e desejo era comum entre os homens da época, assim como também é comum entre nós, ver quem vai ser o melhor. Em João 6,15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer-lhe rei, tornou-se a retirar só ele para o monte. E Jesus não quer ser coroado. E no 8,50, Jesus diz: eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em nenhum momento Jesus procurou consideração para si entre os homens, a fim de que ele pudesse ser mais interessante, para ser mais reconhecido pelos homens, para fazer ou satisfazer interesses pessoais, por exemplo. As pessoas confundem Jesus como ajudador para resolver problemas. Olha, irmãos, muitas pessoas vão à igreja para resolver os seus problemas. Já vai de forma errada na igreja. Não é assim. Não e não e não. Ele é o salvador de almas. Este é o seu maior problema. Quem ainda não está no Senhor. Jesus não é pronto-socorro de corações apaixonados pela vida. Mas Jesus está preparado para aqueles que querem perder a sua vida. Não é só ir à igreja, é com qual intenção você tem ido à igreja, o que as pessoas têm ido à igreja. Isso é muito importante. E esse efeito manada de ir para a igreja é ineficaz. Não produz ovelhas, de forma alguma. Jesus foi humilde entre nós, embora soubesse que a sua simplicidade o rebaixava aos olhos das pessoas vazias do amor de Deus. A simplicidade de Jesus o rebaixava. Os homens com interesses pessoais não apreciam pessoas simples. E Jesus foi simples entre nós. Porque o reino dele é para os simples. Amém? Amém? Quem esperava ver um Messias adornado com grande ostentação, como um rei secular, dirigindo-se aos homens para satisfazer o desejo dos homens? Nosso Senhor foi enfático com essas pessoas, e ele apontava para a pessoa e dizia: eu conheço você. E olha para cada um de nós e diz: eu conheço e sei das suas intenções. Eu sei porque vocês estão me procurando. Era assim o diálogo com Jesus e as pessoas. O jovem rico, o rapaz de bom comportamento, todos aqueles que procuraram Jesus, Jesus soltou para eles uma proposta. Não foi? Dá tudo aos pobres e vem. A barreira estava nessas glórias terrenas, ou nessas aplicações e posses. Jesus requer de nós adoração diária, através de procedimentos humildes, envolvendo o próximo, a sua igreja e a sua obra neste reino para o reino eterno. Ninguém deve ser movido por vaidades na igreja e nem fora da igreja. Não podemos ser pessoas de interesses próprios. Nenhum de nós deve ter interesses próprios. Nossa vida deve ser em constante renúncia de eu e engajamento aos necessitados. Veja que sobrava religião para aqueles homens, mas faltava o amor de Deus naqueles homens também. Isso ainda acontece aos montes, em igrejas, em pessoas, em famílias.
Esse cuidado deve ser constante em nós quando encontramos desligados dos interesses próprios do reino eterno. E nós devemos vigiar a cada momento. Por isso Jesus olhou para eles e disse: eu bem vos conheço, que foi o versículo 42. Não tendes em vós o amor de Deus. Olha, irmãos, Jesus tinha acabado de dizer: vocês são espetaculares no estudo, mas não têm amor. Tem muito conhecimento de Deus, mas não conseguem me encaixar por falta de amor no que vocês estudam. Porque Jesus coloca o amor de Deus sobre os sentimentos religiosos. Jesus mostrava para eles que ninguém pode experimentar o amor de Deus caso não esteja com o coração num regime de adoração. Prevalece na obediência e submete à autoridade do Senhor. Não existe adoração vaidosa. Necessariamente todos os adoradores são quebrantados. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana. E Deus procura esses adoradores que adoram em espírito. Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, um dos versículos conhecidos de Moisés: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, total, por inteiro. Nesse discurso ao povo, Moisés reforça que a nação deveria ouvir o Senhor como o único Deus, isto é, não compartilhe o seu coração com mais ninguém. Moisés escreve para que essas palavras deveriam estar morando no coração do povo, de cada indivíduo, porque se qualquer um de nós querer compartilhar corações com senhores diferentes, vai bagunçar tudo, a sua vida, os seus resultados, a sua santidade, e você jamais vai conseguir adorar a Deus. Jamais, por mais que tente. Porque para adorar o Senhor, tem que ter o Senhor. Não há adoração a Deus por força do homem. A adoração é em espírito e em verdade. Então, por isso que Jesus disse, num versículo dos mais conhecidos, que não podemos ter dois senhores. E a relação é: ama um e odeia o outro. Amar e odiar o outro. Isto é, estão totalmente separados. Quando estamos sob a guarda e proteção deste único Senhor verdadeiro, nós teremos menos perturbações, menos oscilações e reduzida ignorância. Olha, aqueles homens sabiam tudo do Pentateuco, mas eram ignorantes espiritualmente. Estranho, não é, irmãos? Estranho. No mais, irmãos, quando estamos sob a proteção de Deus, há ausência de ciúmes. Essas coisas todas apenas servem para agitar, desestabilizar os nossos corações. Tornamos pessoas instáveis. Nesse momento, podemos perceber o porquê que os fariseus estavam tão perturbados contra Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar qual era o motivo deles estar tão preocupados com Jesus. Por que estavam tão perturbados? Sendo que ele, agindo como um simples homem do bem entre os homens, acontece que havia um homem simples pregando a verdade para homens vaidosos. Para homens vaidosos, cheios de si, egoístas, soberbos. Quando a simplicidade e a verdade chega do coração das pessoas vaidosas, há uma explosão de raiva, de ódio, de inconformismo, porque a verdade é a que mais perturba o homem. E Jesus, irmão, foi pura verdade. Amém. Na sua simplicidade, na sua obediência. E no versículo 43 ele diz: eu vim em nome de meu Pai. Isso doía para eles, irmãos. Eles não admitiam. E não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Os anticristos eles aceitam e vão aceitar. Jesus veio delegado pelo seu Pai celestial para promover sua glória,
sob uma salvação espiritual do pecado e retirada de ignorâncias. Jesus produziu em nós testemunhas incomuns nesse mundo. Pode colocar no seu sentimento, você que serve verdadeiramente ao Senhor, você é uma testemunha incomum neste mundo. Incomum. Porque o interesse de Deus em nós é estabelecer o seu caráter santo no ofício das obras espirituais no mundo pecaminoso, cheio de vaidades. As vaidades não vão tolerar o povo de Deus. Não vão aceitar. Nós não pregamos violência, não pregamos vingança, não devemos ser vingativos. Jesus nos ensinou da outra face e mesmo assim as pessoas querem nos matar. Se você for ver o capítulo 5, logo depois de curar aquele jovem do tanque, de Betesda, houve uma relação de ódio. Várias vezes disseram que queriam matar Jesus por causa do sábado. Olha, irmãos, querer matar Jesus por causa do sábado, porque ele fez uma boa ação no sábado. É estranho, mas muito estranho. Mas hoje nós não temos relação íntima com o sábado, mas as pessoas querem nos matar, nos odiar por causa do amor de Jesus. Ele é contagiante. Não existe igual. E para terminar, Jesus diz assim: como vocês podem crer? Recebendo honras uns dos outros. Que desfile de mimos, de autoelogios, e não buscando a honra que só vem de Deus. Preferem se relacionar lisonjeando um com o outro, mas não dão espaço para a honra de Deus. Como eles esperavam o Messias que fizesse toda a vontade e expectativa humana, dentro de uma religião humana, cheio de glórias humanas, cheio de vontades dos homens, tal como esses homens que as pessoas admiram, e quem veio para eles foi o mais rejeitado. Não encaixou, irmãos. O Messias veio, foi o mais rejeitado. Isaías 53:3. Veja, homens de dores, rejeitado. Como nós vamos ter um Messias com essa característica? Não está resolvendo nada para nós. Isso foi o que aconteceu com eles. Jesus não era um homem admirável. Jesus não tinha cara de rei. Jesus tinha cara de maltratado. Jesus tinha cara de humilde, submisso, mas eles queriam um rei forte, personificado como Saul, por exemplo, como filho de Davi. Mas não. Jesus veio como relatou o profeta Isaías. E isso foi uma decepção muito grande, que transformou em ódio, raiva e perseguição, por motivos fúteis. Para suprir as suas vaidades comunitárias, e isso acontece entre as pessoas, eles organizaram um processo de bajulação entre eles. Judeus, fariseus, toda aquela turma. Um bajulava o outro. Tipo, o que ele não foi para nós, sejamos nós entre nós. O que Jesus não foi para nós, sejamos entre nós o que gostaríamos que ele fosse por nós. Você acredita que muitas igrejas funcionam nesse estabelecimento? Igrejas funcionam deste modo, contentam-se a si mesmo. Um tipo de complô pomposo entre mimos vaidosos em classes religiosas. Isto é a religião dos homens. Para que estudar tanto para tornar-se vaidosos? Aliás, as pessoas que aumentam muito em conhecimento, às vezes incham também, tem que ter cuidado com isso. O grande obstáculo à salvação desses escribas, dos fariseus, dos saduceus, entre outros, foi o orgulho próprio. Vaidade e amor próprio. Eles viviam dependentes uns dos outros. Preferiram perder a alma do que perder a reputação entre eles.
Interessante e é fascinante isso. Não aceitaram Jesus porque a reputação religiosa entre eles era muito mais forte. Eles não aceitaram a salvação oferecida porque o reino deles continuou neste mundo. A glória dos homens era um coroamento para eles. Cuidado, irmão, com isso. A glória está sempre permeando entre nós. A vaidade está sempre procurando um abrigo entre nós. Crentes vaidosos, igrejas vaidosas. E como ter reputação entre os homens se o reino de Deus não é deste mundo? Como que você vai responder? Como ter reputação entre os homens se o reino de Deus não é deste mundo? Como ter reputação num reino que para por aqui, sendo que o reino de Jesus é eterno? Não fecha, irmãos. Não fecha. Por isso que Jesus falou várias vezes: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Olha que roteiro simples. Foi uma barreira intransponível para eles. Não é de admirar que nunca encontraremos pessoas que progridam na santificação quando se misturam com o mundo. E de alguma forma vai regular a sua conduta e seus costumes. Por isso que Jesus disse: sede santos como eu sou. Porque a partir do momento que nós desprezamos a orientação de Jesus, nós vamos tornar mais um no mundo dos vaidosos. E crentes vaidosos nunca faltou. E é isso que Jesus estava dizendo para eles: tira essa vaidade, vem em mim no que vocês tanto estudam. Mas eles não conseguiram. Ao invés de se curvarem, se humilharem, o que eles foram fazer, irmãos? Foram matar Jesus, dar fim em Jesus. Como se dar fim no eterno resolvesse as questões. Nunca, jamais. E para nós terminarmos, eu vou deixar 2 versículos para todos nós. Um de Paulo em Coríntios e a outra de Provérbios. 2 Coríntios 10, 18, está escrito assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Não é aprovado aquele que a si mesmo se faz elogios, se as vanglórias, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Nós só temos 2 alternativas que nós vemos nesse versículo: ou o Senhor te louva, ou você procura se louvar a si mesmo. Melhor deixar Deus nos avaliar. Amém? E em Provérbios 27, 2, na mesma configuração de Paulo, nós vemos escrito: que um outro te louve, que um outro te faça algum comentário bom de você, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios, porque senão seremos vaidosos. Amém? Amém. Este foi o grande embate entre Jesus e os homens. Que não seja um grande embate entre o Espírito Santo de Deus com a igreja do Senhor, da qual somos nós. Uma boa noite a todos nós, que Deus nos abençoe. Amém.